Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunindo novamente em seu nome, nós felizes queremos nos agradecer pela vida, agradecer a Mestre Jesus que está conosco, e assim juntos vamos ouvir mais e aprender com o Evangelho, Joana de Ângeles. Por isso, nesta noite, também viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E boa noite amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E com a graça de Deus estamos iniciando então mais um dos nossos encontros, né? Nesta quarta-feira, no meio de semana, acolhendo todos vocês, eu e Célio também aqui. Deixamos já o nosso abraço, sejam muito bem-vindos, esperando que seja tudo bem, né? Passamos aí dos dias de frio, já deu uma esquentadinha, mas dizem que já vem vindo um outro frio já para amanhã, depois, mas vamos em frente. Então, nosso abraço aí para Ivana, Santa Rosa Espírito Santo, Santa Oliveira Vita, Alessandra Branco, a Bárbara Santana Nery, e já todo mundo deixando aqui o seu boa noite, né? A gente agradece também esse carinho aí de todos vocês, deixando também aí o seu like. E é isso, hoje nós temos no Evangelho laços de família, fortalecidos pelas reencarnação e quebrados pela unicidade, né, da existência. E depois Joana de Ângeles vindo falar para nós. Para nós hoje o assunto evocação dos mortos. Pois é, o que ela vai falar para nós é um pouquinho longo, né? Mas nós vamos levar a fundo esse texto aí. E é isso, amigos, sejam todos muito bem-vindos, né? Então vamos também aí cumprimentando a Silvana Martins, todos vocês que estão chegando, bem otimamente vindos. Vamos ver então o que nos fala o Evangelho hoje sobre laços de família, fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e reapertados, é o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Se uns são encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada. Não é perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Elas podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que nenhum atentado sofra a sua mútua afeição. Entenda-se bem que se trata aqui da afeição real, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre.
Quantas pessoas unidas pelo único móvel de interesse, elas não são realmente nada uma para a outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. A união e a afeição que existem entre os parentes são indícios da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se enuncia maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Depois, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que eles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ela se estabelece sobre a Terra entre as raças e os povos. Vejamos agora a consequência da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma. As almas, sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. Não são completamente estranhas umas às outras, o pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias se encontra, assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar por ter tido por ancestrais tal ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, ter vivido juntos, se amado e se reencontrarem reunidos mais tarde para reapertar seus laços simpáticos. Pois é a questão das famílias, é a questão da única encarnação, como nós já falamos. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o nosso querido Barros Maurício, também para o Fábio Fidelis, que está conosco. Então, meus amigos, a Silvana Martins está lá, olha aí, São José do Rio Preto, que beleza, um abraço para o povo todo, e vibrações pelo genro, né, que ela pediu, Alessandro Demarque Malta. Estamos vibrando, orando aí, que tudo vá muito bem, transcorra muito bem para todos vocês. Pois é, meus amigos, e nós temos aí essa questão da familiar, né? Todas as famílias têm seus problemas, as pessoas são diferentes umas das outras, etc, etc. Sabemos muito bem disso. Existem aquelas que, entre aspas, chamamos as ovelhas negras da família, que são totalmente diferentes dos outros, dos pais, dos irmãos. Então a gente sabe muito da ocorrência disso em grande número de famílias, né, que a gente saiba. Isso não acontece na nossa, né? Se aquela ovelha que a gente chama de ovelha negra, aí, meio desgarrada, não tem nada a ver, né, entre aspas, conosco, mas a luz da espiritualidade, da reencarnação, tem tudo a ver conosco. Tem tudo e muito mais do que nós pensamos. Porque tantas e tantas vezes esses desgarrados, como nós falamos de nossas famílias, estão aí exatamente, podem estar ali com dificuldade, porque para eles é uma expiação, né, batalhar contra tantas coisas diferentes da sua maneira de ser, para aprenderem, tentar desenvolver um pouco mais de paciência, de tolerância, de indulgência, e se não, aí então o sofrimento por qual eles passam é uma expiação por coisas passadas deles, mas que para nós também serve muitas vezes como provas para o nosso adiantamento, quando sabemos espiritualmente que irá entrar em nossa família. Isso, né, a gente sabe, na espiritualidade ocorre, se sabe antes de vir e o que pode acontecer. Vai entrar na nossa família alguém, vamos dizer, que nos deve ou que somos devedores no passado. E, embora não se reconheçam espiritualmente, mas aquela questão da vibração magnética, aquele tipo de coisa, e os espíritos se identificam por essas vibrações. Embora nós não tenhamos, nós, pelos nossos sentidos encarnados, a matéria aqui, absolutamente nenhum conhecimento sobre isso. Mas essa ocorrência existe.
E se nós não temos na nossa família algo tão pungente assim, muito provavelmente conhecemos famílias onde pessoas, né, aquele filho problemático, aquela filha problemática, etc, etc. Isso quando os próprios pais não são problemáticos entre si também, que acontece muito, né? Aí é prova, expiação para tudo quanto é lado. E na realidade, tudo de nossa vida faz parte desses problemas que nós temos. Nós estamos aqui num paraíso e a gente sabe disso. Então nós estamos indo e vindo, trazendo nossas dificuldades, trazendo nossos problemas, procurando vivenciar nossas provas, nossas expiações, para o nosso próprio adiantamento, para o resgate de nossas dívidas anteriores, de outros passados. Isso quando não fazemos outras dívidas ainda nessa encarnação. Todos nós somos passíveis de fazer. A gente sabe muito bem disso. Mas essa questão da afinidade familiar é uma afinidade que se diz, né? A família aqui, nós os reconhecemos fisicamente, espiritualmente nós sabemos de nossas diferenças. Mas, como o próprio Evangelho lhe diz, há muitos dos nossos espíritos que são afins e procuram se reencarnar junto. Podem ser afins? Claro que sim, mesmo tendo grandes dificuldades e grandes débitos uns com os outros. Então, muitas vezes, se eu tenho um problema muito sério que eu venho aqui fazer a minha expiação para passar por dificuldade, muitos, né, ou alguns, ou um que seja desses meus espíritos afins no plano espiritual, também se habilitam a vir participar, fazer parte da família, sabendo que eu vou passar extrema dificuldade e ele vem exatamente para me dar um suporte, para me auxiliar, assim como eu, como espírito, sendo também amigo espiritual de tantos outros que todos somos, também me proponho espiritualmente encarnar em determinada família para auxiliar aquele indivíduo que eu sei que vai passar por dificuldades, e dificuldade maior ainda porque estará encarnado e nós não nos reconheceremos como espíritos afins, mas vamos desenvolver, claro, por nossa vibração, por nossa afinidade, já lá uma facilidade de comunicação, de entendimento, como amigos também aqui no plano espiritual. É tão comum falar, aquele lá não é nem daquela família, mas parece que é muito mais irmão de fulano do que os próprios irmãos dele. Bem, estamos aqui exatamente por isso, para espiar e para nossas provas e para o nosso aprendizado. O que não aconteceria, como foi dito no Evangelho, se houvesse a chamada unicidade de existência. Unicidade de existência. Né? Nasce, o Espírito vem ali naquele momento que as células se juntam, ele vem ali, mas o Espírito é criado ali, cresce, tal, faz o que tem que fazer, morre e pronto, acabou, vai para um lugar ou vai para o outro, fica no plano espiritual. Ou seja, seria um parentesco absolutamente material, sem nenhuma identidade espiritual. Talvez criasse afinidade no seu pequeno núcleo, mas a nossa eternidade faz com que nós tenhamos uma quantidade imensa de afinidades no plano espiritual. Né? Absolutamente diferente dessa reencarnação que nos propicia essa evolução, esse desenvolvimento. E se tivesse uma encarnação só, como já falamos várias vezes, vamos justificar e falar que Deus é justo, né, sábio, se em uma única encarnação o espírito que é criado naquele momento já nasce ali cego, paralítico, com problemas mentais. O que ele fez para merecer isso? Onde saía então a justiça de Deus, a sabedoria de Deus, que criou esse universo extraordinário, mas nesse pequeno e minúsculo partícula de átomo, se compararmos com o universo que somos nós, o que eu fiz para ele para merecer isso? Enquanto todos, a grande maioria, vai muito bem, eu estou como um miserável, muitas vezes jogado pela sarjeta, sem um lar, sem nada, pobre, paupérrimo, né? Qual seria se tivesse uma encarnação só? E acima de tudo, nem é uma questão religiosa, ideológica, é uma questão de lógica, uma questão de razão, de raciocinarmos um pouco, com um pouquinho de qualidade, para procurarmos entender todas essas nuances que a religiosidade nos traz e para fazermos as nossas escolhas. Na verdade? Então é isso, precisamos sim raciocinar, pensar um pouquinho, muitas vezes friamente, para que tomemos nossas melhores decisões. E é o caminho para todos nós. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Né? É isso.
Então, um abraço também aí para Márcia Miranda, que também está aqui conosco, para todos vocês, todos nós que estamos juntos. E como eu falei, quando a gente fala em reencarnação, obviamente estamos falando de mortos. Porque nós só vamos reencarnar, a gente vai morrer. Se da nossa primeira encarnação nós não tivéssemos morrido, quantos anos teríamos hoje? Ah, sei lá. Você tem ideia, sério? Não, né? Poderíamos ter o quê? 200 mil anos? Sei lá. Dizem que a vida inteligente na Terra aqui surgiu por 300 mil anos atrás. Se eu tivesse nascido e não tivesse morrido, eu estaria hoje mais ou menos com 300 mil anos. Já imaginou que tragédia, né? Seria uma tragédia. E claro, todos nós temos o nosso tempo aqui, a gente sabe disso, né, Débora, né, Alzira? Boa noite para vocês. Então, quando a gente fala de família, essa questão é de nascimento, é de falecimento, é de encarnação, desencarnação, reencarnação, desencarnação. E aí nós vamos ter esses sentimentos, claro, por aqueles que se foram. Amigos, ficamos sensibilizados e muito mais quando se trata de familiares. Né? Muitas vezes do esposo, da esposa, do filho, da filha, do pai, da mãe, da sogra, do sogro. Esse núcleo amoroso que nos circunda. Não só nos circunda, nós como centro desse núcleo, mas também nós circundamos outros núcleos, fazemos parte do núcleo. Né? Eu estou aqui, Célia faz parte do meu núcleo familiar, meus familiares, amigos, e eu faço parte do núcleo dela também. Dos familiares dela, dos amigos que ela trouxe para o casamento, dos amigos que eu trouxe para o nosso casamento. Então, foi uma ampliação, porque nós estamos juntos e basicamente onde eu vou, ela vai, então compartilhamos tudo isso. Né? E vamos desenvolvendo esses sentimentos. Mas quando ocorre o falecimento, como que a gente se comporta? O que esse sentimento faz conosco? Como nos comportamos com relação à saudade, com relação à prece, a nossa própria mente, como que funciona, nos desestruturamos, nos entregamos, entramos em depressão e cada um reage de um jeito. Né? Essa é a realidade. Joana de Ângeles aqui traz um texto para nós, que nós vamos ler. Ele é um pouquinho longo, mas é importante que nós prestemos atenção a esse texto da Joana de Ângeles, que inclusive depois para ler está aí, né? A gente deixa junto aí no início do vídeo. Eu vou tomar uma aguinha então para dar uma abastecida, né, na garganta. E Joana nos diz no capítulo 13 do livro Vamos Libertadores, evocação dos mortos. Os teus mortos liberaram-se do corpo, mas não se evadiram da vida. Aniquilou-se a matéria de que utilizavam para a jornada redentora durante a vida carnal, não, porém, havendo-se acabado o ministério evolutivo. A desconectação das moléculas orgânicas de forma alguma destruiu neles a realidade eterna. Espíritos imortais transitaram da vestimenta física para a realidade causal de onde vieram. A morte os separou das imposições sensoriais, jamais os afastando das vinculações afetivas ou dos compromissos morais. Olha como o Evangelho de hoje está casando com aquele que Joana nos traz, né? E quantas vezes acontece isso? E ela diz: não te ates pelo pensamento em desalinhos que partiram da terra, nem te vincules em descontrole às reminiscências infelizes que te assinalaram a convivência com eles. Ou seja, muitos, né, de nossos conhecidos e muito mesmo daqueles que nós temos um sentimento muito grande, muitas vezes tivemos problemas. Ninguém passa aqui, enfim, na felicidade plena. Né? E é isso que Joana fala. Não nos atar pelo pensamento em desalinhos que partiram da terra. E nem ficar nos vinculando e lembrando as ocorrências infelizes, porque nosso pensamento se conecta ao deles e ele também vai ter essas sensações complicadas. E Joana diz: já cumpriram as determinações a que se encontravam submetidos, necessitando agora de tempo para a revisão de conceitos e de atitudes,
a fim de prosseguir em vida afora nos rumos da eternidade. Se foram bons e amigos, afetuosos e nobres, concede-lhes a bênção de seguirem adiante, sem o teu egoísmo, desejando escravizá-los a ti. Se deixaram um legado de penas entre dores e lembranças perniciosas, já padecem na consciência em despertamento inelutável. Para eles não tem luta, partiram, continuam. A consequência da leviandade e da teimosia que se permitiram. No plano espiritual, tudo vai ser colocado às claras e vão ter que efetuar os ajustes por terem sido tão difíceis enquanto estavam conosco. E nós também, quando chegarmos lá, pela dificuldade que causamos aos outros. É da lei. Se deixaram um legado, como eu disse aqui, né, isso um legado de penas entre dores e lembranças perniciosas, já padecem lá na consciência em despertamento inelutável a consequência da leviandade, da teimosia que se permitiram. Não sejas, porém, quem os atormente mais. Considerando a irrefragável transcendência da morte, que é cirurgia da vida, cultua a memória dos teus queridos desencarnados, mediante ações de que eles se alegrem, de que possam participar inspirando-te, protegendo-te ou aprendendo contigo, agora o que não souberam ou não quiseram aproveitar antes. Então nós devemos honrá-los continuando a realizar coisas boas, levando para eles vibrações boas, orações afetuosas, não desesperadoras. Claro que ficamos tristes, mas nós vamos entristecê-los ainda mais porque eles estão vendo que nós estamos tristes por aquilo que não tem jeito, que é da lei que todos nós vamos passar. Então, se nós realmente amamos a esses que se foram, esse é um pensamento que precisamos começar a desenvolver dentro de nossa mente, colocar e praticar. Considerando a irrefragável transcendência da morte, que é cirurgia da vida, cultua a memória dos seus queridos desencarnados mediante ações de que eles se alegrem, de que possam participar, inspirando-te, repete, protegendo-te ou aprendendo contigo, agora o que não souberam ou não quiseram aproveitar antes. A vida, em qualquer expressão em que se nos apresente, através do corpo ou fora dele, é bênção de Deus, com inestimável significação para o processo iluminativo da consciência. Não digas ou interrogues ante os que desencarnaram: deixaram-me, e agora, que será de mim? Estes conceitos profundamente egoístas atestam desamor antes que devotamento. Não te entregues ao desejo de partir, também sob a falsa alegação de que não podes continuar sem eles. Essa atitude faz-nos a sofrer. Põe-te no lugar deles. Como te sentirias do lado de cá, acompanhando o ser amado que se resolvesse a complicar a própria situação, justificando seres tu o responsável? Nosso ser querido morre, parte ao plano espiritual com todos os problemas que leva junto da encarnação, e todos nós levamos. Aí chega no plano espiritual, está lá deitado, tentando se recuperar, reminiscendo tudo aquilo que fez aqui, e aí chega as nossas vibrações neles lá, e nossos choros, e nossas lágrimas. Não, porque eu não consigo viver sem ti, o que é que eu faço? Quero partir também. E eles acabam se sentindo responsáveis pelo teu, você querer morrer aqui. E como que vai ser a vida deles lá? Ou seja, é um egoísmo extraordinário. Temos o nosso sentimento, óbvio que temos, todos temos, mas nós temos que pensar, e isso faz parte da caridade, naqueles também que partiram. Estamos dificultando imensamente o seu processo de evolução no plano espiritual, porque ele está preocupado com nós que ficamos aqui, né? Lamentando por anos.
Imagina-te impossibilitado por leis soberanas de socorrer ao amor da retaguarda que, em desalinho caprichoso, chamaste por ti, e verificarás quanto te seria doloroso. Assim também eles sofrem em razão da atitude contundente, quanto se alegram em face da resignação, da saudade dúlcida e das preces gentis que os afetos lhes devotam. Morrer nem é mergulhar no caos do nada, como tampouco é desferir voo para os altiplanos da felicidade ou aos vulcões do horror. Simplesmente representa mudar de lugar vibratório, intrinsecamente cada um prosseguindo conforme era, com as conquistas e os débitos transferidos de lugar, porém presentes na consciência individual. Envolve assim, e nos fala Joana de Ângeles, os entes queridos que desencarnaram nas vibrações de carinho, de esperança, não os convocando antes do tempo. A injustificável intercâmbio mediúnico, com o que os constrangerias, impondo-lhes desnecessários padecimentos. Não penses em evocá-los, curioso ou atormentado. Reencontrá-los-ás logo mais, quando também fores convocado ao retorno. Olha que Joana nos fala. Ou seja, ficar querendo uma comunicação deles, e quero uma carta, e quero isso, vai na reunião mediúnica, vê se consegue falar com ele para saber como que ele está. Ou seja, estamos transferindo para eles, ao invés de transferir coisas boas e felizes, né? Porque estiveram conosco. Tivemos momentos felizes, alguns ruins também, mas é da caminhada. Mas ficamos perturbando a eles com os nossos desequilíbrios aqui, e eles não conseguem ir para frente lá. Precisamos deixar de si. E a palavra que Joana de Ângeles usa aqui é exatamente essa: egoísmo nosso. Tem paciência hoje, organiza-te, ó querido Joana de Ângeles, a fim de os abraçar ditoso mais tarde, em condição de os ajudar, caso não estejam bem, ou receber-lhes ajuda, se te encontrares em situação menos feliz. Por enquanto, confia na vida e de tua parte entrega-os a Deus, o excelso Pai de todos nós, que a ninguém deixa sem o seu sublime auxílio. Vivem os que morreram, prosseguindo na jornada adiante. Se reflexionares em profundidade, compreenderás porque Jesus, o incomparável benfeitor, estando entre nós em missão de amor, tudo suportou sem queixumes, nem reclamações, referindo-se sempre ao porvir eterno, por ser o hoje transitório, muito breve. Como foi para ele? Com 33 anos ele foi, aconteceu com ele o que aconteceu. E nós, o que estamos fazendo, né? E a Joana de Ângeles que fala e dá esta lição, traz para nós esse recado contundente do nosso comportamento em relação àqueles que se foram. Por mais amorosos, por mais que os amemos, se nós conhecemos o que acontece no plano espiritual, como se dá, qualquer doutrina nos traz de informação, nenhuma outra doutrina dá. Essa é a realidade. Perguntem para pessoas de outras religiões o que acontece depois da morte. O que eles vão responder? Pois é. Então, nós que conhecemos a doutrina, sabemos plano espiritual, o que acontece, onde podemos ir. Ora, meus queridos amigos, as pessoas pelas quais lamentamos tanto, nos descabelamos tanto, porque partiram dentro da nossa dor, claro, foram pessoas boas, e por isso mesmo nós sentimos tanto. Foram pessoas boas, caridosas, fizeram tanto que fizeram, e nos encantaram durante a sua passagem, a sua estada aqui. Que alegria foi poder tê-las aqui conosco. Se elas são assim, é porque no plano espiritual elas serão muito bem recompensadas, serão muito bem acolhidas. Então as nossas preces é para que
Sim, elas recebam a nossa alegria, porque nos fizeram felizes, porque tivemos momentos de alegria, momentos de exultação à vida pela presença delas entre nós. Eu não estou falando de pai, de mãe, de filho, das pessoas de uma maneira geral, né? Se elas são assim e foram para nós tão boas, para os outros que nós conhecemos também, imaginem a recepção no plano espiritual. Agora, vão ser maravilhosamente recebidas, mas vão receber de nós o quê? Vão receber de nós aquela lamentação, choro, por semanas, por meses. Aí vamos querer saber como é que está, vou querer a carta psicografada e vou chorar. Em que estamos colaborando com aqueles que nós amamos tanto? Precisamos ter, sim, a lógica sempre, sempre lado a lado com a razão e com o nosso conhecimento. Claro que a lamentação, eu não estou falando aqui para não ficar triste, para não chorar, para não é isso. A questão é a permanência nesse estado por tanto tempo. E se as pessoas, como a gente diz, que nós amamos, foram pessoas extraordinárias para nós aqui, imaginemos como será a sua recepção no plano espiritual. Então vamos fazer com que essa recepção deles lá seja fortalecida por nossas orações leves, amorosas, de carinho, mesmo de amor, evitando ao máximo, dentro da possibilidade de cada um de nós, levar a nossa tristeza, nosso desalento. Como Joana mesmo disse, queremos morrer porque não sei mais o que eu vou fazer sem ela. Enfim, é um texto para nós lermos várias vezes, porque fala muito para nós. E dentro do nosso egoísmo, porque todos nós somos egoístas, sim, essa realidade nossa também ainda, nós acabamos mais prejudicando do que ajudando a esses que para nós aqui foram tão bons. E por aqueles que não foram tão bons assim, vamos dizer, a nossa caridade, a nossa prece, a nossa oração, desejando que encontre o abençoado caminho da evolução, que serene seus espíritos, que se orientem por tudo aquilo que Jesus nos trouxe, que é a voz da criação, para que nós nos sintamos leves. Sintamos leves que nós estamos transmitindo leveza àqueles que estão no plano espiritual. Estamos leves porque estamos desejando bem àqueles que nos prejudicaram. Estamos leves porque nós conseguimos praticar a caridade na sua grande acepção. Amar ao próximo como a nós mesmos. É a regra de ouro, é não desejar a ninguém o que não desejamos que nos faça. Uma grande lição de Joana de Ângeles que todos nós com certeza entendemos muito bem. Embora seja difícil naquele momento de praticar, mas essas orientações estão na nossa memória. É preciso que elas ocupem o seu lugar e que a gente se esforce para praticar a nosso benefício e daqueles que partiram. Porque é inevitável, todos nós partiremos. Senão, como eu disse, hoje eu estaria aqui, sei lá, com 300 mil anos. Já pensou? Vocês me aguentando com 300 mil anos? Não dá, né? Um abraço para todos vocês. Vamos então partir para o nosso encerramento, agradecendo a vocês. E abraçando quem? Olha aqui, Carmen, sobrinha, aniversariando hoje. O Marcos Simão, que trabalhou também lá no Paz e Amor, está lá no... Oh, meu Deus do céu, lá o Ceareiros, né? Tanto centro aqui que fica assim transitando entre nós, que é todos os nomes do centro, mas ele está lá no Ceareiros, levando também seu conhecimento e sendo muito feliz, ele com a esposa lá. Então, que Deus abençoe também a Carmen. E amanhã não temos aqui o registro de ninguém, né? Então não temos uma folga, então nosso abraço de amanhã é para todos vocês, para todos nós. As bênçãos aos nossos aniversariantes, caminho do bem sempre. Abraço Carmen, abraço Marcos. E olha, amigo, falamos dos desencarnados, mas nós encarnados estamos aqui batalhando tantos problemas, tantas dores, doenças, insatisfações, espirros, de novo, né? Temos todos os nossos problemas como encarnados e vamos continuar tendo como desencarnados, porque aí sim vamos saber o que nós fizemos quando estivemos aqui e lembrar do que nós já fizemos antes. Jesus misericordioso nos proteja, né? Mas estamos aqui,
Vamos orar por aqueles que precisam. Vocês aí lembrando de todos aqueles amigos, familiares que precisam, e nós aqui orando por esses irmãos. Tá bom? Vamos orar assim. Aline Filho de Camargo, Ana Granzada Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Bermudes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Ivete Antônio Pinheiro, Mirelle Nicolucci, Vanini Nicolucci, Eliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cielo de Paulo, Luiz Ferro, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Anabela Basso, Maurício Barro, Bárbara Comete, Gabriel Ruiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Lesiane Sfer, Jandira Vieira, Forlan, Tercília Antonello, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Claudemir Ruiz, Arvoni de Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Maria Leal, José Carlos Bispo, Eide dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingues, Ivonete Beniquirino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardes e todos aqueles que em sua mente, na nossa mente, estão necessitando. Vamos levar ao nosso Pai. Vamos lá então? Vamos lá. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e hoje que estamos mais uma vez reunidos em Seu nome, felizes em nossos lares, mas com os nossos pensamentos unidos para vos louvar, vos agradecer pela vida, agradecer a Mestre Jesus que está sempre conosco, e pedir, sim, Pai, levamos nossos pedidos, nossas súplicas a vós, pedindo as bênçãos sobre todos nós, suas bênçãos sobre as aniversariantes felizes desses dias, suas bênçãos sobre tantos pais que sim, dão a vida a tantos espíritos que necessitam estar entre nós. Suas bênçãos aos nossos irmãos, parentes, amigos, familiares, todos que estiveram conosco e já partiram. As suas bênçãos aos nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, retornando ao plano espiritual. E suas bênçãos, Pai, a todos esses que aqui demos os nomes, que de nossos lares também mentalizamos e levamos até vós, para fortalecer a todos eles e a todos nós, ainda aqui encarnados, para que aproveitemos os instantes de nossa vida para nosso progresso espiritual, resgatando nossos erros, praticando a lei de amor e de caridade, abençoando assim nossas famílias, as famílias de todos os seus filhos que caminham por este mundo em dificuldade, comum a todos nós. E muitas vezes nós, sendo causadores de tantos problemas aos nossos irmãos, por nossa ignorância, por nossa ganância, o egoísmo, vaidade, orgulho, sentimentos que precisamos eliminar de nossos corações. Auxilia-nos neste caminho, abençoando ainda nossos irmãos que procuram o trabalho, aqueles que nos dão trabalho, aqueles que trabalham com amor. Sim, Pai, ainda pedimos que abençoeis as nossas casas de oração, onde vamos vos louvar, vos agradecer, felizes. E abençoa estes irmãos espirituais que estão vindo ao mundo, que se juntam às nossas crianças, jovens, adolescentes, com a esperança de mudarem esse mundo, de crescerem. Mas que sim, cresçam e nos auxiliem a mudar o mundo, trabalhando e caminhando com amor, com respeito, com tolerância, com paciência, indulgência, praticando a caridade, sendo solidários, fraternos, e que juntos consigamos recuperar este mundo que criastes para nós e que já tanto prejudicamos por nossa ignorância e nossa ganância. Que recuperemos a fauna, a flora, que recuperemos a água fundamental a todos nós,
e que nos recuperemos, pedindo e levando a vós a prece que nosso Mestre nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. Que assim seja, amado Pai. Sim, por sua graça. E nós os pedimos. Pedimos, sim, teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia para todos nós. Encarnado, desencarnado, nós reunidos. E onde estivermos, como estivermos, que suas bênçãos celestiais estejam conosco, sobre nós, em nosso corpo físico, em nosso corpo espiritual, em nossa mente, nos harmonizando e que levemos seu amor onde formos. Abençoa assim nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e todos nossos irmãos nos dois planos da vida que se perderam na caminhada, percorrendo agora caminhos difíceis e que, por sua luz e seu amor, possam assim retornar ao caminho do bem. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por sua graça, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, olha aqui, vamos agradecendo, né? Também o boa noite, olha aqui da Débora, a Beatriz Escher, a Alzira Crepaldi, a Márcia Miranda, aqui nos manda o recado. Seria mais tranquilo se todos nesse plano tivessem a consciência que não é vida, a vida não é aqui. Vou me reencontrar com todos, nos reencontraremos, não é mais? Com a graça de Deus, pelo amor. Também aqui o boa noite da Jovene de Paula. Deus nos abençoe a todos, né? Também a Irene Batista, a Sônia Martins, aniversário da irmã, olha aí, mais um familiar da Sônia aniversariando, que maravilha. Então, nosso abraço aqui de correio, aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Ana Maria Martins, abraço para Ana, que Deus abençoe, viu? Também, aqui, vejamos, olha, é a Bruna Tubarão, bem-vinda, né? Bruna, faz um tempinho, um grande abraço aí para você, nossa querida Tubarão, para todos vocês, viu? E também Alessandra Blanco e vocês todos, nosso agradecimento, pedindo a Deus, nosso Pai, as bênçãos para vocês, para seus lares, marcando um novo encontro agora para sexta-feira, e chega a sexta de novo, né? Olha como o tempo está aí, e nós vamos correndo atrás dele. Queridos amigos, eu e Célia agradecemos a vocês, um beijo muito grande, aquele abraço coração a coração. Hoje vimos então a questão da reencarnação, a questão da invocação dos mortos. Vamos pensar muito sobre aquilo que nós vimos hoje aqui em nosso encontro. Então, agradecemos a vocês, um novo encontro, sexta-feira. E a paz do Senhor esteja sempre convosco, com todos nós, tenhamos lindos dias, quinta, sexta, esteja tudo bem com vocês. Lares abençoados e o amor fluindo e distribuindo por todos vocês. Fiquem todos muito bem, até sexta-feira. Tchau.